Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento. A gestação tem um entendimento extraordinário espiritualmente, porque é a oportunidade que o espírito encontra de poder recomeçar a sua jornada evolutiva. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção? Respondem os espíritos instrutores. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O espírito que está retornando, vindo através daquele momento da concepção e ligado no mesmo instante em que essa concepção acontece a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a partir daí formando o zigoto, o espírito vai ser ligado, o espírito reencarnante. E aí começa todo o processo da gestação. Diz Kardec, em A Gênese, que há uma atração irresistível do espírito para a concepção. Que ele tem um momento de atração que ele não pode suplantar e que o atrai para a reencarnação. A gestação, para a doutrina espírita, significa o retorno de um espírito à vida corporal, estando com a oportunidade de renascer através de um novo corpo físico que está sendo formado a partir da concepção. No período de gestação, a mamãe, o papai e os demais familiares, eles têm a oportunidade de se aproximar do espírito reencarnante, demonstrando amor, carinho, alegria, felicidade pela vinda. É neste período que o espírito também se prepara para reencarnar. Ele entra naquele processo de minimização da sua memória, esquecimento do seu passado. Ele vai se adequando a adentrar novamente no mundo físico. Deus, na sua sabedoria suprema, ele nos oferta esse período maravilhoso para que a mãe também possa sintonizar com o novo espírito que está chegando à sua vida e forme esse laço que já deve existir de alguma forma, mas ela vai fortalecendo esse laço. É o espírito que está retornando e ele precisa desse processo. Não é à toa, nem é por acaso que as coisas acontecem. E sem a gestação, o espírito não tem essa oportunidade de viver aqui aquele burilamento de percepção das suas mazelas, de percepção de crescimento espiritual, e é burilando, é vivendo nesse mundo conturbado que ele vai ter essas oportunidades. E a gestação, então, é a forma materializada que o espírito tem de vivenciar no mundo esse processo de evolução. Porque toda a reencarnação visa o crescimento espiritual do espírito. Pois é, a gestação de fato é uma experiência muito importante, além de muito gratificante. O grande problema é que a maioria das pessoas que abortam não tem esta informação. Vê na gestação um empecilho à juventude, um empecilho à liberdade, um empecilho à carreira. Então, todos estes apelos que hoje em dia nos assolam constantemente, é como se fosse uma avalanche, né, sobre as mulheres que têm que vencer na vida, que têm que ter sucesso e tudo mais, elas acabam deixando de lado ou deixando de pensar, de refletir melhor acerca da beleza da gestação, acerca da importância da gestação.
da felicidade que é ser mãe. Eu acho que se a gente der instrução e amparo, ninguém aborta. E quando aborta por ignorância no começo da gestação, em que o contato com a criança que está lá dentro já, com aquele espírito que está lá dentro já, ainda é muito sutil. E se é uma menina, se ela é muito nova, ou se mesmo uma mulher adulta, madura, mas que está enfrentando muitas dificuldades na vida dela, ela se sente desamparada, ela pensa, eu sozinha já está difícil, imagina eu com mais um. A desinformação mata mais do que as doenças. E provavelmente o aborto, eu tenho certeza que as pessoas cometem um aborto por desinformação a respeito das leis da espiritualidade. Desconhecem. Então, se eu tiver um ponto de vista meramente material, se eu abstrair, se eu conseguisse fazer isso, de esquecer que existe vida após a vida, abortar é lógico, né? Para quem não concebe a vida fora do corpo físico, né? É um subproduto de uma coisa que eu não quero, né? Eu só quero o gostoso, né? Eu não quero o que vem depois, o que responde, porque se eu puder, não tem vida, não existe alma. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E na questão 880 do Livro dos Espíritos, isso fica claro. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A gente sabe, pelas pesquisas médicas, que todas as mulheres que provocam aborto, elas provocam um agravo na saúde mental, porque é antinatural o aborto, né? Então, essas mulheres que abortam por desamparo ou por ignorância, elas vão ter problemas no futuro. Então, nós vamos ter que amparar essa mulher também mais para frente, para ela recuperar o seu equilíbrio, a sua saúde emocional. Portanto, a gestação é um momento especial, um momento sagrado e que deve ser respeitado. Por isso que nós sempre estamos mostrando esses aspectos espirituais da questão, evitando-se o aborto, evitando-se que haja uma negação por parte da mãe, do pai, dos futuros pais, em relação a essa criança que começa a ser gestada. Eu acho que existe uma preocupação atualmente muito grande com relação ao aborto. Ela poderia ser essa preocupação, uma preocupação com a vida e com a condição de uma infraestrutura social que permitisse a uma pessoa que teve uma gravidez indesejada que ela pudesse ter um acompanhamento médico e uma orientação no sentido de se vai ser melhor para ela, se ela quer realmente ter aquela criança e cuidar daquela criança, ou dar essa criança para adoção. A gente precisa entender que tem muito amor no mundo. Tem muitos homens e mulheres com funções maternas e paternas a serem preenchidas. Esse amor é imenso. Falta mesmo para as pessoas reflexão em torno da importância, em torno da felicidade, da alegria, né, de ser mãe, de gerar um filho, de ser mãe, de criar um espírito, para que seja um espírito melhor. Aliás, os herdeiros aí do novo mundo, né? Aquele Rede Boa Nova de Rádio no ar. Se agarrar e dizer não faz, porque não, você também vai se prejudicar, além de estar me prejudicando. O aborto espontâneo, do ponto de vista espiritual, ele tem várias nuances para ser entendido. Pode ser por conta da mãe, da própria mãe, né, que inconscientemente ela não deseja aquele filho. Ela tem a impressão de que ela quer a gravidez, mas no fundo ela tem medo do que pode acontecer, do que vem para ela nesse filho que ela vai receber, e inconscientemente ela aborta, porque somos capazes de fazer isso. Num outro ponto, existe também algumas deficiências orgânicas da mãe, né, causadas por um sem número de fatores, que impedem também a formação da matéria capaz de servir ao espírito reencarnante para que ele tenha aquela experiência. E esse aborto, muitas vezes, do ponto de vista espiritual, é entendido como um processo de reparação progressivo que esse espírito sofre. Então, o aborto considerado na medicina espontâneo,
ele pode realmente ser também considerado espontâneo espiritualmente. Mas às vezes um aborto espontâneo, do ponto de vista médico, realmente não é espontâneo do ponto de vista espiritual, porque houve uma rejeição no passado, houve uma não aceitação dessa energia de criação por parte da mãe, por parte do pai, por parte do conjunto envolvido energeticamente nessa situação. E aí o espírito, passando por esse processo de rejeição, não aceita a encarnação e passa por um processo de interrupção espontâneo da gravidez, que na verdade não foi espontâneo. É que às vezes o espírito, no momento em que a gestação começa, em que a fecundação ocorre, ele não se sente devidamente preparado para aquilo que lhe espera. Muitas vezes ele é preparado, ele planeja aquela reencarnação, mas quando chega naquele momento que ele pensa, repensa, fala, eu não estou pronto, eu não vou dar conta desse recado, digamos assim, né? Então ele desiste dessa encarnação. Eu preciso me preparar melhor. É como se nós fôssemos fazer uma viagem e aí no meio do caminho você acha que eu não vou dar conta de ficar tanto tempo longe. Eu acho que eu preciso me preparar melhor. Então acontece o aborto espontâneo. Nessa situação, o casal ou tem um compromisso para apoiar aquele espírito e aí vai sofrer o aborto porque está solidário e está tentando ajudar aquele espírito, ou eles também precisam da experiência da perda. Então, são algumas hipóteses que nós não podemos taxar como uma verdade absoluta. E, ao mesmo tempo, também não podemos condenar a mãe. Ah, você abortou porque você provocou. Não, né? É uma coisa inconsciente de imaturidade, de medo, de insegurança, que ainda falta algo a aprender. E isso faz parte do aprendizado, né? Tanto para a mãe quanto para o espírito. Quando é a mãe que rejeita inconscientemente, o espírito sofre um pouco porque queria, precisava, necessitava, mas não conseguiu, naquele momento, concretizar aquela reencarnação. Vai esperar, vai se preparar novamente para uma próxima oportunidade. Quando é o filho, né, o espírito que rejeita e que se amedronta, quem sofre um pouquinho mais é a mãe, porque se frustra, se acha culpada, enfim. Então não existe um motivo assim, olha, 2 mais 2 são 4, não existe um motivo exato, né? São hipóteses, mas sempre o aprendizado. Há também a questão dos anencéfalos. E os espíritos nos respondem exatamente dentro da parte bioética de O Livro dos Espíritos, que é mais contundente, da 344 a 360 de O Livro dos Espíritos, exatamente na 356b, há uma pergunta de Allan Kardec. Toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Portanto, é muito importante que a gestação e esse momento venha a termo, que a criança venha à luz da vida, porque aí o espírito está começando uma nova etapa. Quando se interrompe a gestação por uma circunstância qualquer, porque às vezes as pessoas acham que não é momento conveniente, ou então acham que aquela gestação está prejudicando a vida dela, circunstâncias mais diversas, né? Negando aquilo tudo, está impedindo ao espírito desse crescimento, desse retorno. Pode acontecer